Se é certo que o regime está doente, muito doente, a justiça é dentro dele o seu pior exemplo. Esta semana no PSD TV, o PSD defende uma verdadeira reforma da justiça. Conselhos com RT mais elevado não devem desconfinar já. Rui Rio insiste na importância de avançarmos para uma verdadeira reforma da justiça em Portugal. Numa declaração sobre a situação da justiça, o líder do PSD recordou que ao longo de toda a sua vida pública, e em particular desde que é líder do PSD, este tem sido um dos seus desígnios. A primeira ação que encetei, a seguir a tomar posse como presidente do PSD em fevereiro de 2018, foi, em coerência com tudo o que até aí tinha dito, a de elaborar um documento de trabalho que contivesse algumas linhas de força que pudessem conduzir à assinatura de um pacto entre todos os partidos para uma verdadeira reforma da justiça. Em julho desse ano, depois de largas dezenas de reuniões de trabalho, entreguei esse documento ao Sr. Presidente da República e a todos os líderes partidários para a sua apreciação e eventual correção. O resultado, para lá de um conjunto de reuniões inconsequentes, foi pouco mais do que zero. Esse resultado foi fruto da falta de vontade em mexer no sistema e de uma dominante cultura política, que há muito está incapaz de se mostrar aberta a entendimentos partidários alargados em nome do superior interesse nacional. Rui Rio considera que a Justiça não está capaz de responder, em tempo útil e oportuno, aos anseios dos portugueses. O líder do PSD deu o exemplo do processo Marquês para questionar o tempo de resposta da Justiça. É certo que a Justiça acusou esse mesmo ex-primeiro-ministro de graves crimes de branqueamento de capitais e de falsificação de documentos. É certo também que esta não é a sentença final. Mas, mais uma vez, nada livre ao sistema judicial de não estar capaz de responder em tempo útil e oportuno aos anseios de um Estado de direito democrático. Quantos anos já passaram e quantos não irão ainda passar até à sentença final? Rui Rio garante que o PSD não vai desistir desta reforma e que vai voltar a apresentar as suas propostas. O líder social-democrata entende que basta de hipocrisia e de falta de coragem e que a impunidade não pode continuar. Se a indignação popular relativamente à Operação Marquês atingiu o plano que facilmente seria de prever, que dizer então da gestão ruinosa que levou à resolução do BES, roubando centenas de pessoas e arruinando outras tantas, no maior escândalo financeiro da história de Portugal? Que esperam os sistemas judiciais e de supervisão como reação dos portugueses quando em crimes de ainda maior envergadura dos que da Operação Marquês nada acontece e ninguém é culpado? É a prova máxima de que o país vive na impunidade, pelo menos do que aos mais poderosos concerne. A semana do presidente do PSD ficou ainda marcada pela reunião online com o Presidente da República, a propósito da renovação do estado de emergência. No encontro, Rui Rio insistiu que o desconfinamento deve parar nos concelhos de maior risco e nos concelhos limítrofes e apelou novamente a um aumento da testagem. No Parlamento, uma delegação do PSD reuniu com o Governo para conhecer as linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência que vai ser entregue em Bruxelas. No final do encontro, o líder parlamentar do PSD acusou o Governo de continuar a menorizar as empresas. Depois dizer-vos que nós mantemos aquela crítica que fizemos de que há uma menorização das empresas neste processo e era muito importante que as empresas fossem mais acompanhadas, mais estimuladas, e para nós era muito importante, porque as empresas criam emprego, as empresas criam riqueza, as empresas criam competitividade do país e, portanto, para nós, esta reabilitação do país, esta recuperação do país, também passa, obviamente, muito pelas empresas. Com o contrato do Cires para terminar, o PSD alertou para as consequências da inação do Governo.
Paulo Muniz afirmou que corremos o risco de entrar na época de incêndios sem uma definição clara da nova rede de emergência que o país precisa. Depois da audição do Ministro da Administração Interna, André Coelho Lima afirmou que a reforma do CEF foi feita à pressa e apenas com o intuito de proteger o Ministro Eduardo Cabrita. É que esta reforma serve apenas de cortina de fumo para proteger o próprio Ministro. E isto fica claro porque é evidente que não estava preparada. O Governo não tinha pensado fazer esta reforma. Teve que o fazer à pressa para proteger o seu Ministro. Não é assim que se trabalha em áreas de soberania. Online, o Conselho Estratégico Nacional do PSD continua a pensar e debater as várias áreas setoriais. Desta vez, o CEN realizou um webinar dedicado ao tema Prioridades da Política Agrícola para 2021-2027, no quadro do PEPAC. João Joanás de Melo foi o convidado desta semana do podcast do CEN, conduzido pela deputada Sofia Matos. Pode acompanhar este podcast todas as quintas-feiras, às 20 horas, nas nossas plataformas digitais. Também online decorreram mais 2 sessões da Formação Nacional Autárquica, Social-Democracia e o Poder Local, desta vez direcionadas para os distritos de Santarém e de Bragança. O PSD emitiu um tempo de antena sobre as eleições autárquicas. No vídeo, o PSD recorda que participar, decidir e progredir está nas suas mãos. Está nas mãos de todos. – 20 de Abril, Formação Nacional Autárquica para o Distrito de Braga. 22 de Abril, Formação Nacional Autárquica para o Distrito de Viseu. Subscreva o canal do PSN no YouTube e acompanhe as nossas redes sociais. Encontramo-nos na próxima semana.